Uhum. Meu nome é Giovana Azara, eu faço parte da diretoria da Liga e hoje temos o prazer de ter a doutora Nídia aqui com a gente para realizarmos hoje uma palestra, né? Creio eu que seja a primeira do ano, se não me engano. E a doutora Nídia é uma profissional extremamente competente, uma fera aí na odontologia, né? Imagina. Ela se formou em odontologia na Unesp, é periodontista pela PCD, concluiu o mestrado em microbiologia e imunologia e o doutorado também em periodontia pela Unesp. Também conduziu parte do seu doutorado no Instituto Forsyth, realizou seu pós-doutoramento na UNG. Então, assim, é incrível, uma profissional incrível. Atualmente, você é professora de pós-graduação, né, Uhum. em odontologia na Universidade de Isso. Guarulhos. Também é professora adjunta no Instituto Forsyth nos Estados Unidos. E um dos estudos dela, no qual a gente vai discutir hoje, que ela vai compartilhar aqui com a gente um pouco, que é sobre o efeito do ômega 3 e da aspirina no tratamento de pacientes com diabetes e periodontite. Recebeu o prêmio Ricardo Teles de pesquisa clínica em periodontia ano passado. E com isso ganhou uma notoriedade incrível nas mídias nacionais e internacionais. Então, assim, espero que vocês absorvam muito o conteúdo de hoje, aprendam bastante com ela. E é isso, vou passar a palavra para ela agora, para ela se apresentar, conversar um pouquinho com vocês. Todas as perguntas que vocês forem fazendo no chat, eu vou anotando e no final ela vai responder, tá bom? Vocês podem ir conversando, debatendo no chat, que eu vou passando tudo para ela, certinho? Tá ótimo, Giovana. Muito obrigada pela apresentação, super fofa, carinhosa, né? Me colocando lá em cima. Eu vou sempre pedir para você me apresentar para as pessoas agora, viu? Obrigada mesmo pelo carinho, obrigada pelo convite. É muito legal vocês terem me chamado para participar dessa atividade da Liga. As ligas têm realmente um papel importante na formação dos alunos de odontologia, né? E que bom que as pessoas estão cada vez mais ativas dentro dessas ligas, fazendo diferentes atividades, palestras, discussões, enfim, eu acho que essas palestras complementares, essas interações com professores de outras instituições, podem realmente somar bastante, né? E somam também para a gente, viu? Porque toda vez que vocês convidam um professor de fora para falar com vocês, é com certeza sempre uma alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. E aí, quando vocês me pediram, né, para falar sobre esse trabalho, eu falei, bom, é um trabalho, assim, diferente, né, não é uma coisa que a gente veja muito na faculdade, né, e eu perguntei para você, é para aluno da graduação, né? Você falou isso, é o pessoal da graduação. Então, assim, eu vou falando, a hora que vocês quiserem, vocês podem interromper. Não precisa esperar o fim da palestra, tá bom? Porque eu acho que se a gente fizesse uma conversa, vai fluindo melhor, né? E aí vocês já vão me colocando assim o que tem de dúvida, o que não ficou claro, e aí a gente vai desenvolver isso melhor. O que que você acha? Pode ser? Pode ser, é melhor. Pessoal aí que tiver atento aí no chat, pode ir falando aí no chat do YouTube, que eu vou passando tudo aqui para ela, tá bom? Só vocês mandarem as perguntinhas de vocês aí, qualquer dúvida. Perfeito. Então tá bom, eu vou apresentar aqui o que eu preparei para vocês, tá? E aí, qualquer coisa, então, só me chamar que a gente conversa. Tá vendo minha apresentação? Sim, sim, tá dando para ver. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Também, se eu estiver passando do tempo, me avisa, tá? Tá bom, pode deixar. Bom, então, esse é o título, né, da palestra. A gente vai falar sobre os efeitos do ômega 3 e da aspirina no tratamento de pacientes com diabetes e periodontite. Foi isso que eu estudei durante o meu doutorado. Esse foi o tema da minha tese, né? A gente fez um estudo clínico randomizado
para testar o efeito, né, os efeitos do ômega 3 e aspirina. A gente queria ver clinicamente, também a gente viu desfechos imunológicos, né, no fluido da gengiva e efeitos sistêmicos dessa terapia. Eu já trabalhava com pacientes diabéticos desde o mestrado, fiz outras terapias em pacientes com diabetes, e aí, quando eu comecei a estudar sobre ômega 3, eu achei que essa seria uma ideia interessante para pacientes com diabetes e periodontite. Então, eu vou mostrando para vocês, assim, qual foi essa linha de raciocínio, tá? Durante a apresentação, e vocês podem ir me perguntando se vocês quiserem, tá bom? Bom, o comecinho dessa apresentação é sobre os conceitos atuais da periodontia, né? E pério é uma disciplina, eu não sei se vocês já tiveram pério ou não, né? Mas é essa disciplina que estuda os tecidos que estão ao redor do dente, e o periodonto tem essa função de manter o dente na boca. Só que dentro dessa disciplina, a gente foca muito em algumas, em gengivite, em periodontite, mas a gente sempre tem que lembrar que é uma disciplina muito vasta, né? A gente estuda diversas condições e doenças no periodonto. Aqui tem algumas fotos para vocês de casos super variados. Então, a gente tem desde casos assim de gengivite, como eu falei, né? Mas uma gengivite mais generalizada. Existem casos que envolvem a estética, casos que são multidisciplinares, né? Também as recessões múltiplas, que são muito populares no Instagram, né? As pessoas gostam de operar e mostrar o antes e depois das recessões. E os casos da periodontite, com associações, por exemplo, como nesse paciente, a doenças sistêmicas, né? Então, essa área da medicina periodontal, que tem crescido bastante também. É uma disciplina muito vasta, e por isso também, né, de acordo com, por causa dessa quantidade muito grande de condições e de estudos que têm sido feitos dentro da área da periodontia, foi necessário fazer uma nova classificação, para que o mundo todo falasse a mesma língua sobre essas doenças. Então, o mundo todo seguisse a mesma receitinha ali para diagnosticar gengivite, para diagnosticar periodontite e todas essas outras condições periodontais e também periimplantares que a gente tem, que a gente conhece, né? Então, essa reunião foi feita em 2017, em Chicago, e mudou a classificação de 99. Quando eu fazia faculdade, a classificação que estava valendo era de 99, então eu peguei bem agora a transição, começando a ser professora, né? E agora, então, a gente tem uma nova classificação toda reformulada. Então, eu vou falando para vocês os termos e os conhecimentos que a gente traz com essa nova classificação, certo? Aqui, quando eles fizeram esse workshop, né, quando eles fizeram essa grande reunião, ó, essa primeira foto aqui é a foto da reunião que foi feita para definir a nova classificação, né? E a professora Magda Feres, inclusive, está aqui. Então, quando foi feita essa reunião, esse é o principal artigo que foi publicado, né, a respeito dessa classificação. Eles fizeram 4 principais workshops para tratar desses grandes grupos de doenças, certo? E então falaram desde saúde gengival, gengivite, falaram de periodontite, teve um workshop só para falar de periodontite, porque é uma doença realmente que tem sido muito estudada, né, nos últimos tempos, tem muita evidência a respeito dessa doença hoje em dia, e muitas perguntas sobre ela também. E outras questões, né, periodontais, além das questões periimplantares. Então, a implantodontia oficialmente dentro da periodontia agora. Hoje, a gente vai falar mais de periodontite, tá? E dentro dessa área de periodontite, eu vou falar sobre diabetes também, como que o diabetes se relaciona com a periodontite. Então, a gente tem aqui, olha, um sorriso, né, um periodonto saudável, é de uma amiga minha, esse periodonto saudável, da Lilian Nami, e aqui a gente consegue ver vários sinais de que esse periodonto está saudável, né? Eu não tenho como ficar perguntando agora para vocês, mas a gente vê que a cor
é um rosa pálido, que o festonado gengival, ele está adequado, né? A gente não vê sinais de inflamação no periodonto, então, a gente tem saúde gengival. Aqui, como ela nunca teve periodontite, então, a gente tem saúde no periodonto íntegro, certo? E aqui a gente já vê sinais de inflamação, esses sinais clínicos de edema, de sangramento, vermelhidão, bem característicos de uma inflamação que está ocorrendo mais aguda nesse momento, né? E aqui a gente tem um caso de gengivite. Nessa paciente, gengivite localizada, e era uma paciente gestante. Então, é uma outra condição, né, periodontal, que está associada a uma condição sistêmica também. Mas é uma gengivite que também se inicia por biofilme, né, mas é exacerbada por causa dos hormônios femininos que estão no periodonto. Bom, quando o paciente ele tem gengivite, a gengivite não é tratada, ele pode vir a desenvolver a periodontite, certo? Então, não sei se todos vocês já tiveram pério, mas aqui, quando a gente tem a gengivite, a doença, ela afeta só o tecido mole, só o tecido gengival. Se a gente não trata essa doença, o paciente ele vai desenvolver uma periodontite, é uma outra doença, que vai levar à perda dos tecidos de suporte periodontal. Então, aqui vocês começam a ver que tem a perda óssea, bem clara, né? A gente tem a perda óssea, a perda do ligamento periodontal e do cemento. Então, aqui a gente já vê uma destruição. Essa destruição que a gente vê clinicamente, né, ela é irreversível. Então, na gengivite, a gente tem como reverter esse quadro para a saúde, o periodonto vai ficar íntegro do mesmo jeito, mas na periodontite a gente já não tem como reverter essa condição. Quando a gente faz o tratamento, o que a gente busca é estabilizar a doença, né, para que o paciente ele não perca mais ainda esse tecido de suporte e, eventualmente, não perca o dente. Tá? Então, hoje o objetivo do tratamento periodontal ainda é esse. Infelizmente, a gente ainda não tem tratamentos assim que promovam uma regeneração suficiente, né, para o paciente voltar a ter um periodonto íntegro. Certo? Bom, a periodontite é uma doença, como eu falei para vocês, extremamente interessante. Ela tem sido muito estudada, não só na odontologia, mas em outras áreas da ciência, né? Então, pessoas da medicina, da imunologia, da microbiologia têm estudado periodontite, publicado na área de periodontia, porque essa doença envolve algo muito interessante do ponto de vista científico, que é a interação entre a microbiota e o sistema imunológico. Então, essa interação diz muito para a gente sobre a saúde do corpo todo, né? Por exemplo, em todo o trato gastrointestinal, a gente tem a interação entre a microbiota e o hospedeiro, certo? A gente tem várias doenças que se iniciam dessa forma. Então, por exemplo, o câncer coloretal é um câncer que se inicia com uma bactéria da boca, que é o Fusobacterium nucleatum, que vai estar no intestino por via circulatória, e ali ele inicia o tumor, certo? Então, é uma interação entre um micro-organismo, a microbiota, e o hospedeiro. E aqui na periodontite, essa interação acontece, né, de uma forma muito evidente. A gente consegue visualizar o biofilme, a gente consegue visualizar o tecido inflamado, como eu mostrei nas fotos para vocês, e por isso tem sido muito estudado. É muito fácil obter amostras de biofilme da boca, é muito fácil visualizar o tecido que está inflamado, e toda a interação entre esses dois componentes muito importantes da periodontite, essa interação pode ser muito bem estudada dentro desse modelo, certo? Então, como eu falei para vocês, a periodontite é uma inflamação, a definição mais atual da periodontite é que ela é eminentemente uma inflamação, que está associada a um biofilme disbiótico. O que quer dizer isso, né? O biofilme, então, ele está sobre a superfície dentária, ele está dentro do ambiente subgengival, só que é um biofilme que não é compatível com saúde. É um biofilme que sofreu várias alterações em composições, né, de grupos de micro-organismos, e ele está mais associado à doença.
ele leva a uma resposta do hospedeiro, ele leva a uma resposta imunológica. Então, existem genes de pacientes que regem essa resposta imunológica. Alguns pacientes respondem de um jeito A, outros de um jeito B, outros de um jeito C. A gente ainda está entendendo como cada pessoa responde diferentemente, né? Quais são os perfis. Mas dentro da classificação a gente já começa a ver isso ficar mais claro, né? Com os diferentes graus da doença, o risco da doença progredir. Mas existem genes, então, que vão expressar como essa interação entre biofilme e sistema imune acontecem, certo? E existem fatores sistêmicos e fatores ambientais que podem modificar essa doença. O fator sistêmico que a gente conhece como fator de risco é o diabetes. E os fatores ambientais, né, o fator que a gente conhece é o fumo. Então, esses são os dois fatores de risco que podem modificar essa doença. Aqui eu mostro para vocês um caso da minha tese. Esse era um paciente de 62 anos, o seu Valdir, e nessa primeira foto a gente já consegue ver que ele tem periodontite, né? Então, nessa primeira foto, o que a gente vê que chama muito a atenção, né? Esse espaço que ele tem entre os incisivos centrais, um black space, né? Porque a papila acompanhou a perda óssea que ele teve entre o 11 e o 21, certo? Então, ele teve uma perda óssea alveolar, a crista óssea foi reabsorvida e a papila acompanhou, ficou esse espaço. A gente considera, né, clinicamente, que a perda de inserção clínica interproximal é o parâmetro mais importante para a gente definir se um paciente tem periodontite ou não e qual é a severidade da periodontite. Então, nessa foto fica bem claro para a gente que é um paciente que tem muita chance de ter periodontite. Quando a gente vê a segunda foto, aí a gente tem mais certeza ainda, porque é um paciente que, se a gente remover aquele cálculo, com certeza a gente vai encontrar perda óssea, né? Sinais de que esse paciente teve perda óssea também. Então, ele tem perda de tecido de suporte nessa região interproximal. É um paciente com periodontite, né? Ou que ele tem um histórico de periodontite. Aí a gente vai precisar verificar outros aspectos. Então, vamos lá, nos molares, né, na região posterior, ele também tem essa mesma perda, e aqui nos inferiores a gente já não vê essa destruição, né, tão grande, mas a gente vê que ele tem bastante inflamação associada a um biofilme diferente, que é um paciente diabético, ele aí é um paciente diabético, né, e é um paciente diabético, ele tem o biofilme um pouco diferente do paciente que não é diabético. Vou falar mais para vocês. Clinicamente, a gente vê essa diferença quando o paciente ele tem diabetes mais descompensado. O biofilme desse paciente vai começando a ficar mais branco e mais pegajoso, né? Ele muda a consistência mesmo, clinicamente a gente vê essa diferença, devido à quantidade de glicose que existe, que vai desde os vasos sanguíneos para o fluido crevicular e modifica o biofilme, certo? Bom, além desses sinais clínicos, a gente também faz a sondagem, a profundidade de sondagem, e esse paciente apresentava bolsas periodontais com sangramento, então era um caso realmente de periodontite. E é importante a gente saber se a periodontite está associada a uma condição sistêmica, como diabetes, porque a gente tem que tomar alguns cuidados a mais quando a gente tem o paciente diabético, não só durante o atendimento, né? Sim, a gente tem que tomar alguns cuidados durante o atendimento, mas para planejar o tratamento, para saber o que esperar da resposta desse tratamento, com qual frequência o paciente vai ter que voltar ao consultório para a gente fazer a terapia de suporte periodontal. Então, essas informações são muito importantes. Além disso, a gente precisa orientar o paciente que tem diabetes sobre a inter-relação entre periodontite e diabetes. Muitas vezes o médico não vai saber falar disso para ele, então quem tem que falar isso para ele é a gente, né? E como é isso, né? Então, o que é o diabetes de fato? Quando a gente pensa em diabetes, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa fotinha, né? Então, a gente tem ali o exame do destro, que chama o exame que a gente verifica como está a glicemia naquele momento, e a gente pensa em glicemia,
certo? Só que essa hiperglicemia, esse pico de glicemia, acontece de uma forma crônica. Então, é um paciente que ele sempre vai ter hiperglicemia, né? Ou com muita frequência ele vai ter essa hiperglicemia. Isso pode acontecer devido a várias situações, a várias etiologias, então vários motivos, tá? Não vou ficar falando desses motivos aqui agora, mas o fim desse processo resulta na falha da secreção da insulina, na ação da insulina ou em ambas. A insulina é um hormônio necessário para que a glicose possa entrar nas células. E então, se a insulina não está funcionando bem, a glicose não vai entrar nas células, ela vai ficar circulando na corrente sanguínea e é isso que caracteriza a hiperglicemia, certo? Existem vários tipos de diabetes, né? Então, os principais eu coloquei aqui para vocês. O tipo 1 é quando existe uma deficiência na produção da insulina, geralmente é quando acontece em pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, que não produzem a insulina. E é como se fosse uma doença autoimune mesmo. Então, a insulina, como eu falei para vocês, ela é necessária para a glicose entrar na célula. Se o paciente não tem essa insulina, ele precisa fazer o uso da insulina, então ele toma aquelas injeções de insulina para manter os níveis glicêmicos normais, né, adequados. O paciente diabético tipo 2, ele tem uma relação, uma deficiência relativa na produção da insulina e, principalmente, ele tem resistência à insulina. Então, o corpo do paciente começa a ficar muito inflamado e a expressão do receptor da insulina já não é mais adequada. Então, ele tem a resistência à insulina. É o paciente mais velho, geralmente ele é um paciente que tem aquela condição de qualidade de vida, de hábitos modificada. Então, é um paciente sedentário, um paciente que se alimenta de muitos carboidratos, de alimentos ultraprocessados, né? E não tem bons hábitos de vida e ele começa a desenvolver o diabetes como uma consequência, né? Existe também a condição do pré-diabetes, que ela é caracterizada por níveis glicêmicos que já vão ficando aumentados antes do paciente ter diabetes. Então, fica ali no meio termo entre estar saudável e estar com diabetes. Só que é importante olhar para esses pacientes também, e a gente olhar, né, nós dentistas, olharmos para o pré-diabético, porque ele já vai apresentar alterações inflamatórias importantes. A gente sabe que as alterações elas vão sendo dose dependentes, então quanto maior o nível glicêmico desse paciente, mais inflamação ele vai ter. Então, desde o pré-diabetes, isso já vai sendo muito importante para a gente. Existe também a diabetes gestacional, que está ficando cada vez mais comum, né? No final da gestação, geralmente as mulheres podem desenvolver o diabetes, e isso precisa ser monitorado, né, e controlado até o fim da gestação. E tem tipos raros mais relacionados à genética, como, por exemplo, alterações na própria insulina ou alterações no receptor da insulina, enfim. Tem alguma pergunta, Giovana? Tem algumas perguntinhas aqui. Tá, já. A Maria das Dores falou assim: tenho artrite reumatoide, já tomei muitos medicamentos e tenho imunidade baixa. Meus dentes já amoleceram, já fiz raspagem, agora está ficando mole novamente. O uso de medicamento para artrite tem alguma relação com a periodontite Na também? verdade, o que tem relação é a artrite. A artrite reumatoide é uma doença que tem uma associação muito forte com a periodontite. Então, a gente não considera um fator de risco, porque não tem tanta evidência assim, mas é um indicador de risco. Então, a gente percebe que existe uma relação. O paciente com artrite reumatoide, ele precisa sempre ser acompanhado por um periodontista. É a mesma coisa que eu falei do diabetes. O paciente com diabetes, ele precisa ouvir do periodontista sobre essa relação entre as doenças, para ele sempre estar consciente de que ele vai precisar voltar no periodontista. E o paciente com artrite reumatoide, da mesma forma. Pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas com hipertensão, todas essas doenças precisam realmente ser monitoradas também pelo periodontista, porque é exatamente isso, leva a periodontite e eventualmente pode levar à perda dos dentes. Ah, perfeito, então.
E o Gabriel Machado perguntou: o controle da diabetes pode reduzir os sintomas da periodontite? Ah, interessante. Bom, o que a gente pode ajudar a controlar a inflamação no periodonto, sim. Se o paciente ele estiver controlando melhor o diabetes, como existe uma relação que é de uma via de mão dupla, então uma doença afeta a outra, certo? Quando você controla uma, você ajuda a controlar a outra, em termos de inflamação. O que a gente não consegue reverter é essa destruição periodontal, né? Então, isso não tem como, mas com certeza, se você consegue controlar uma, você vai ajudar na outra. Da mesma forma, controlar a periodontite vai ajudar no controle do diabetes. Certo? Aqui a gente vai ver que 90% dos adultos que têm, desculpa, das pessoas que têm diabetes são do diabetes tipo 2. Então, a gente vê que muitos dos nossos pacientes com periodontite, né, eles têm a mesma faixa etária dos pacientes com diabetes. Vai ser muito frequente a gente encontrar pessoas com diabetes tipo 2 no consultório do periodontista. A periodontite severa, ela afeta cerca de 11% dos adultos. Quando o paciente tem diabetes, esse número sobe para 33%. Então, 33% das pessoas que têm diabetes podem ter periodontite severa, tá? Aqui, esse gráfico, ele já é de 2021, né, da Federação Internacional do Diabetes, e ele mostra nesse mapa quantos pacientes adultos têm diabetes no mundo, então de 20 a 79 anos, para a gente ter uma dimensão da importância dessa doença, né, que é considerada uma epidemia global. Então, diabetes realmente afeta o mundo todo, alguns países, algumas regiões mais do que outras, né? E aqui, olha, o nosso país não está muito bem nessa situação, né? Nós temos com o diagnóstico 15 milhões, né, de pessoas, quase 16 milhões de pessoas com diagnóstico do diabetes. E ainda tem um problema, gente. Quando a gente pensa que 45 das pessoas que têm diabetes ainda nem têm diagnóstico de diabetes. O que quer dizer isso? Que, na verdade, a gente não tem 16 milhões de pessoas com diabetes, a gente tem 30 milhões com pessoas com diabetes no Brasil. Falta diagnóstico, né? Falta as pessoas realmente terem acesso a um profissional de saúde que possa fazer o diagnóstico. E aí a grande importância que nós dentistas temos com esses pacientes. Nós podemos ajudar a fazer o diagnóstico do diabetes. Nós podemos solicitar o exame, que é o exame de hemoglobina glicada, e também nós temos que ficar atentos aos sinais bucais que o paciente com diabetes tem, né? Então, principalmente pacientes com periodontite mais avançada, a gente tem a obrigação de solicitar o exame, certo? Então, esse paciente com certeza. Agora, tem outras características que também podem acontecer no paciente com diabetes, por exemplo, desde a anamnese, né? A gente tem que fazer as perguntas, a gente tem que investigar se o paciente tem casos de diabetes na família, aí a gente já começa a direcionar a nossa anamnese. E nos sinais clínicos, a gente sabe que pacientes com diabetes, eles têm mais cáries radiculares, sabe que esse paciente vai ter uma prevalência maior de cândida, então ele vai ter mais abscessos periodontais e microabscessos periodontais, então a gente vai ver bem mais supuração em pacientes com diabetes. Então, a gente vai ficando atento para que a gente possa ajudar a formar um diagnóstico para esse paciente. Isso pode salvar a vida dessa pessoa, mudar completamente a vida dessa pessoa. Certo? Como eu tenho falado para vocês, então, né, a periodontite e diabetes tem uma via de mão dupla. As doenças, elas vão se afetando. A periodontite afeta o controle dos níveis glicêmicos em pacientes com diabetes, ou seja, quando o paciente tem periodontite, é mais difícil controlar o diabetes, tá? E o diabetes também afeta a periodontite, ele aumenta a prevalência da doença, como eu falei, de 11% da doença da forma severa passa para 33%, então aumenta a prevalência, aumenta a progressão da doença, ela vai progredir bem mais rápido e também a severidade, né? Então a gente vai vendo esse quadro piorar muito e muito rápido, tá?
Da mesma forma como a gente estava falando, né? A pergunta que a gente teve agora. E se a gente controla um, será que a gente consegue controlar o outro? Tudo indica que sim. Quando a gente consegue melhorar uma condição, a gente também vai levar algum grau de melhora para outra condição também, tá? Aqui também a Federação Internacional do Diabetes traz para a gente as principais complicações do paciente com diabetes, né? Então, a principal delas, com certeza, é a doença cardiovascular, é a maior causa de morte, né, de pacientes com diabetes, são os desfechos cardiovasculares importantes, né, como infarto e AVC. Mas existem outras complicações, não vou falar de todas elas aqui, a periodontite, as doenças orais, de um modo geral, mas a periodontite, como é a mais frequente, é uma dessas complicações, tá? Ela é considerada a sexta maior complicação de pacientes com diabetes. Então, aqui a importância do cirurgião dentista para os cuidados com a pessoa com diabetes, né? Ter um cirurgião dentista, principalmente especialista em periodontite, compondo um quadro de profissionais que cuida de quem tem diabetes é muito importante. Certo? Bom, e aí a gente sabe, a gente viu aqui, né, que o paciente com diabetes, ele vai ter essas alterações, e essas alterações são principalmente de ordem inflamatória, certo? Então, a gente vê que as doenças, elas vão se ligando por uma questão inflamatória. Quem tem periodontite tem uma dificuldade muito grande em responder a estímulos inflamatórios, tem uma dificuldade de manejar essa resposta. Quem tem diabetes também. Eu vou explicar isso melhor agora, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é inflamação, certo? Para a gente começar a pensar em como a gente pode modular a inflamação, como a gente pode modificar a resposta, né, do hospedeiro, que é o que eu estava falando para vocês que eu fiz no meu doutorado, a gente precisa entender o que é inflamação, certo? Quando a gente pensa em inflamação, parece que é sempre uma coisa ruim, né? A inflamação é ruim, eu preciso acabar com a inflamação. Mas a gente tem que entender que ela é um pouquinho mais complexa do que isso, né? E ela é necessária, só que ela também precisa cessar de uma forma correta, certo? Então, a gente liga essa inflamação a uma resposta do hospedeiro, uma resposta imunológica, certo? Vai ser uma resposta que vai acontecer diante de um trauma, pode ser um trauma físico ou químico, ou uma infecção. No caso da periodontite, é o biofilme, né? A microbiota do biofilme. Certo? Aqui eu fiz um gráfico para representar para vocês, olha, no eixo X tem o tempo, e no eixo Y são atividades celulares e moleculares, enfim, várias atividades que vão acontecer diante de um trauma ou de uma infecção, certo? Só para uma forma de visualizar o que eu estou falando para vocês. Existem duas fases da inflamação. A primeira fase é a fase aguda, a segunda fase é a resolutiva. A gente dá mais atenção, a gente lembra mais da parte da fase aguda da inflamação, né? Quando a gente pensa em inflamação. Só que a gente tem que lembrar que existe uma segunda parte, que é a fase resolutiva, certo? Vou explicar cada uma. A fase aguda é aquela que é inicial, ela vai ser a primeira resposta do nosso corpo a um estímulo, né? A um trauma ou uma infecção. Então, é aquela resposta inicial, é emergência, sabe? É a primeira linha de defesa que a gente tem. E essa resposta vai levar de 3 a 5 dias, mais ou menos, que, se vocês pensarem, é o que a gente costuma prescrever de anti-inflamatório quando o paciente faz cirurgia, né? Quando a gente tem alguma inflamação que a gente causa durante o tratamento, certo? E aqui é que a gente vê os sinais cardinais da inflamação clinicamente. Então, nesse momento é que a gente vê aqueles sinais, né? Vocês também devem se lembrar disso bastante da patologia, mas a gente vê o calor, a vermelhidão, né? O rubor, o inchaço, o tumor, a dor e a perda de função. Então, são características clínicas comuns a essa fase aguda da inflamação, certo? Só que a inflamação, ela não é só essa fase aguda. Tem uma segunda fase dela, que é muito importante, que é a fase resolutiva. Ela vem depois desse momento, então a inflamação aguda ela vai cessando, porque começa a fase resolutiva da inflamação.
Nessa fase resolutiva da inflamação, a gente tem vários eventos celulares, né? São orquestrados por moléculas, lipídios, proteínas, que vão sinalizando o que tem que acontecer, certo? Mas que vão limpar essa lesão, vão organizar essa resposta. Então, a primeira resposta aguda, olha, é uma fase assim explosiva, né? A gente tem muitas células, elas estão combatendo como soldados de uma linha de frente, assim, realmente o nosso corpo está tentando fazer de tudo para conter aquele problema. Aí, quando passa esse perigo inicial, né, o nosso corpo precisa reorganizar o que está acontecendo. Então, todas aquelas células que vão morrendo, todas aquelas moléculas que vão ficando pelo caminho, os restos de bactéria, o tecido que está inflamado, tudo aquilo precisa ser limpo, ser organizado e voltar tudo ao normal, né? Que a gente chama de homeostase. Então, aqui a gente vai ter os macrófagos, por exemplo, né? Os macrófagos, eles são células muito importantes, são a segunda linha de defesa da resposta inflamatória, né? Primeiro a gente tem neutrófilos, depois a gente tem macrófagos. Na fase aguda, os macrófagos, eles a principal função dos macrófagos é fazer a fagocitose. Então, eles englobam partículas, bactérias, restos de bactérias que estão fazendo um dano para aquele tecido, certo? Na fase aguda, os macrófagos, eles têm um fenótipo, eles têm um perfil de fazer essa fagocitose de uma forma muito exagerada. Então, tudo que é estímulo, ele vai e fagocita, certo? Isso gera muita inflamação também, isso gera calor, isso gera dano tecidual. Quando chega na fase resolutiva, esses macrófagos, eles polarizam. O que quer dizer isso? Eles mudam o fenótipo do M1 para o M2. E aí, quando eles mudam essa chavinha, eles começam a ser mais seletivos, eles começam a limpar aquela lesão, a só fagocitar as células que estão mortas, a limpar realmente aquele tecido. Isso é muito importante para que a gente tenha uma organização e um reparo adequado, certo? Além disso, tem uma mudança também no perfil das citocinas que são sintetizadas por essas células. As citocinas, elas são como mensagens, né? Pensa em mensagens, WhatsApp, que uma célula manda para outra, certo? Na fase aguda, a gente precisa de muitas citocinas pró-inflamatórias para uma defesa inicial. E na fase resolutiva, a gente precisa começar a ter mais citocinas do tipo anti-inflamatória, ou citocinas que vão regular melhor essas células, né? Então, elas vão dar uma resposta de conter a inflamação. E um desses eventos que são muito importantes aqui na resolução da inflamação é a liberação de mediadores pró-resolutivos especializados, tá? Esses mediadores, eles são lipídios, né? Eles são partículas de lipídios, moléculas que vão sendo liberadas pelas células, né? Essas células da cascata inflamatória, sinalizando tudo isso que eu estou falando para vocês, que está na hora de cessar a resposta inicial, que está na hora de resolver a inflamação. Isso é uma forma natural que o nosso corpo tem de organizar essa lesão. Qual é o problema, né? Que pacientes com periodontite, pacientes com diabetes, pacientes com artrite reumatoide, hipertensão, eles têm uma resposta resolutiva ineficiente. O que quer dizer isso? Que aquela fase resolutiva, que é tão importante para a gente reestabelecer a homeostase tecidual, nesses pacientes não é eficiente, não é boa, né? Não é adequada. Então, essa lesão, ela não vai sozinha se resolver, ela vai precisar de alguma coisa a mais. Por quê? O que acontece? Quando a gente não tem uma resolução adequada da inflamação, da fase aguda e a fase resolutiva não é boa, o que a gente vai ter é a inflamação crônica, tá? Então, a gente vai ter sempre um estímulo inflamatório que vai ser de uma intensidade mais baixa, mas ele vai ser constante. E essa inflamação crônica é o que leva ao dano tecidual irreversível. Ou seja, aquele tecido ele não consegue voltar à homeostase, ele não consegue voltar ao normal. Fica sempre destruído, ele fica sempre
gerando uma inflamação de baixa intensidade, e isso gera uma fibrose, uma descaracterização do tecido original. Enfim, então, pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, né, que são todas essas doenças que eu estou falando, diabetes, artrite reumatoide, periodontite, doenças cardiovasculares, têm uma resposta resolutiva ineficiente. Certo? Giovana, tem perguntas? As perguntinhas. Tá, A Cristiane perguntou, por pessoas com níveis de diabetes pequenos podem apresentar quadros de periodontite, mesmo que seja pequeno? Pessoas com diabetes ou sem diabetes podem ter periodontite, né? Então, assim, não é uma condição necessária para periodontite, tá? É que quanto mais descompensado for o diabetes, maior a chance da periodontite ser mais severa, certo? A periodontite pode ser severa sem o diabetes, né? 11% das pessoas do mundo não têm diabetes e têm periodontite. Então, mas a inflamação, ela tende a ser menor nas pessoas que não têm diabetes. A Elaine perguntou, a alimentação influencia em ter ou não periodontite? Ótima pergunta, Elaine, porque é realmente uma área nova, né, de estudo, essa da nutrição. O que a gente tem visto, né? A gente publicou um artigo esse ano, uma revisão sistemática sobre a alimentação saudável e parâmetros periodontais. E o que a gente viu nessa revisão que a gente fez? Quando as pessoas se alimentam de vegetais, alimentações que são baseadas em plantas, né? Pessoas que são veganas, etc., elas têm uma saúde periodontal melhor do que pessoas que têm uma alimentação menos saudável, com mais ultraprocessados, com mais gordura animal, né? Então, parece que existe realmente uma relação entre nutrição, nutrientes, assim, uma boa alimentação e parâmetros periodontais. E isso porque, de novo, a gente volta para a inflamação, né? A gente sabe que alimentos ultraprocessados geram muita inflamação no nosso corpo. Então, tudo que é muito industrializado gera inflamação no nosso corpo. E é essa inflamação que a gente vai ver também no periodonto. Então, é ali que a gente vai ter o sangramento, o edema, etc. A Cida Oliveira falou, infelizmente o brasileiro só vai ao dentista quando está com um problema, nunca vão fazer a prevenção. Uma porcentagem mínima que faz a prevenção. Então, é super importante fazer a prevenção para não evoluir para quadros graves de periodontite também, né? Com certeza, com certeza. O melhor remédio de todos não é o ômega 3, é a prevenção. Então, a melhor coisa é assim, prevenir desde a fase da gengivite, sabe? Não deixar ter gengivite. Começou a ter gengivite, já trata, porque se você tratar a gengivite, não vai ter periodontite. Melhor prevenção é essa. Perfeito, então. Obrigadinha. Imagina. Bom, a ideia, então, seria qual? A gente tem uma pessoa com dificuldade de reparo, um paciente que tem uma resposta resolutiva ineficiente. A ideia, então, é você melhorar a resposta desse indivíduo, certo? Não parece uma boa ideia, né? A pessoa tem uma dificuldade de reparo, tem uma dificuldade de cicatrização, a gente vai tentar fazer uma terapia que melhore essa dificuldade que o paciente tem, né? Então, esse tipo de tratamento chama de modulação do hospedeiro. É isso que é a imunomodulação, modulação do hospedeiro. É tentar reduzir essa destruição tecidual, que acontece justamente por causa da dificuldade de reparo do paciente, né? Então, quando a gente melhora essa resposta resolutiva, a gente diminui aspectos que são destrutivos dessa resposta. A gente não deixa chegar em uma fase tão de tanta destruição devido à inflamação crônica, ou mesmo quando o paciente está com inflamação crônica, a gente consegue reverter essa inflamação e devolver pelo menos parte da homeostase tecidual, certo? A gente consegue proteger aquele tecido e existe, assim, uma ideia de que, eventualmente, a gente vai conseguir regenerar o tecido. Vou mostrar para vocês mais para frente, tá?
Então, olha, só para seguir essa linha de pensamento, tá? A gente tem a injúria, trauma, né, ou a infecção, que gera inflamação aguda, certo? Quando o paciente tem uma falha na resolução da inflamação, ele vai ter inflamação crônica, e isso leva a fibrose, destruição tecidual. Qual é a ideia? É agir exatamente modulando o hospedeiro para que ele tenha resolução da inflamação de uma forma adequada e a homeostase tecidual, resumindo tudo. Como a gente faz isso na periodontia, né? Na verdade, gente, isso não é uma tentativa, assim, inovadora, não é, tá? Desde os anos 70, assim, a gente tem estudos a respeito disso, a gente só chamava de outra coisa, porque antes eles falavam, estudar anti-inflamatórios, né, para periodontite, é exatamente isso, é a gente tentar reverter a situação inflamatória, né? Ou estudos também que já foram feitos com a doxiciclina em baixa dosagem. A doxiciclina, ela é um antibiótico, só que se você der uma dose bem baixa desse antibiótico, ele não vai ter um efeito antibiótico, ele vai ter um efeito no colágeno. E aí, como na periodontite o paciente ele tem muitos problemas com o colágeno, a ideia seria tentar reverter esse problema usando a doxiciclina, que tem até um certo efeito, mas é muito pequeno. Então, já também a gente já não usa na clínica, né? Já foi testado, mas a gente vê que não usa. Foram feitos vários tipos já de estudos, né? E hoje, assim, a gente tem mais esse conceito de imunomodulação, porque a gente entende mais a resposta imunológica também, né? A gente entende as fases da inflamação e como a gente pode atuar para mudar cada uma dessas fases, certo? Bom, os principais estudos hoje dentro da nossa área de periodontia, eles envolvem os micronutrientes, então quando vocês falam de nutrientes, né, a gente já tem alguns estudos mais iniciais com micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais, então tem pessoas estudando isso, tá? Estudos com probióticos, os probióticos, eles têm uma ação que seria no biofilme, uma ação mais direta no biofilme, mas eles também mudam a resposta do hospedeiro. Então, a ideia seria também usar o probiótico para isso. Existem os fotobiomoduladores, né? Então, a gente tem como, por exemplo, utilizar o laser de baixa potência para melhorar o reparo de uma forma local. Um dos meus estudos com diabéticos foi com laser de baixa potência e realmente melhorou o reparo local. Então, ali, assim, naquele tecido, pontualmente, a gente consegue alguma melhora, né? E aqui os mediadores pró-resolutivos especializados, né, que são esses lipídios que eu comecei a estudar depois no doutorado, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, basicamente, hoje a gente tem, assim, essas 4 grandes áreas dentro da imunomodulação na periodontia, tem outras coisas também, tá? Mas aqui, principalmente, essas 4. E a gente tem vários estudos avançando nessas áreas, o que é muito legal, certo? Bom, esses lipídios, eles vêm do ômega 3, tá? Então, o começo de tudo isso é o ômega 3. O ômega 3 é um nutriente, né? Ele é encontrado em peixes, em crustáceos, que estão em águas frias e salgadas, né? Então, não é qualquer peixe, nem qualquer crustáceo, tem que ser alguns específicos, como, por exemplo, a sardinha, o salmão, alguns lugares que tem camarão também de água fria, tá? Frutos do mar de água fria. Também é encontrado em sementes, em óleos, castanhas, verduras, frutas, em diversos lugares na nossa alimentação. A gente vai ter aqui na foto, a gente tem alguns deles, né? O ovo não, tá, gente? O ovo é só quando algumas pessoas, elas vendem ovo, né? Algumas marcas vendem ovo com o ômega 3, né? E aí a gente tem o ovo com o ômega 3, mas naturalmente ele não tem. Só para explicar para vocês, né? Bom, o que tem no ômega 3 que interessa para a gente? São os ácidos graxos poliinsaturados de ômega 3, tá? Existem 2 tipos de ácidos graxos que são de origem animal, que são o EPA e o DHA, e existe o ácido que é de origem vegetal, que é o ALA, tá? O nosso corpo absorve muito mais o ácido graxo de origem animal, porque os receptores que tem nas nossas células são próprios para esse tipo de ácido graxo, tá? O ácido graxo de origem vegetal, ele precisa ser processado, a gente perde muito desse ácido para quando a gente consegue usar na nossa célula. Então, a forma mais efetiva é você se alimentar mesmo desses peixes e crustáceos, ou então você utilizar
a cápsula, né, de ômega 3, você comprar e fazer a suplementação com ômega 3. Porque o ômega 3, esses alimentos, desculpa, eles não são tão comuns, né, na nossa alimentação aqui no brasileiro. Por exemplo, a gente não consegue peixes de águas frias com tanta facilidade, né? Alguns desses peixes acabam sendo um pouco mais caros, não faz parte realmente da dieta do brasileiro. Então, uma ideia realmente bastante efetiva é fazer a suplementação com ômega 3. E o ômega 3, ele tem ação na resolução da inflamação. Então, é exatamente nessa fase que o nosso paciente com periodontite tem dificuldade de resolver, certo? Esse aqui é o Charles Serhan, né? Então, o Serhan foi o pesquisador que descobriu esses mediadores lipídicos pró-resolutivos especializados. Em inglês, eles chamam de SPM. O Serhan descobriu que eles existem. Por quê? Esses mediadores, eles são produzidos pelo nosso corpo de uma forma natural. Como eu falei para vocês, o nosso DNA está programado já para fazer a síntese desses lipídios, né? A gente só precisa se alimentar primeiro do ômega 3, a gente precisa ingerir o ômega 3, ele é processado e a cascata final vai ser essa, produzir os mediadores lipídicos especializados. Mas, então, o Serhan, ele descobriu que esses lipídios existiam. Ele começou a ver nos estudos, lá nos anos 90, muitos cardiologistas estavam prescrevendo ômega 3 para os pacientes prevenirem eventos cardiovasculares. Só que ninguém entendia por quê. Eles só viam que populações que tinham uma alimentação rica em ômega 3 tinham menos eventos cardiovasculares sérios. Então, ele foi investigar exatamente isso, né? Ele é um professor da Harvard e ele estudava já lipídios, né? E aí ele foi estudar os lipídios do ômega 3. E aí ele entendeu o que acontecia lá. Antes até de estudar o ômega 3, ele descobriu que o nosso corpo constantemente produz um lipídio chamado lipoxina. Então, o nosso corpo normalmente, tá, já vai fazer a produção das lipoxinas através do ácido araquidônico, daquela cascata do ácido araquidônico que vocês já estudaram, né? O ácido araquidônico, ele faz parte da constituição das nossas células. Então, a cada estímulo, as nossas células elas vão produzindo prostaglandina, tromboxano, leucotrieno e lipoxina. Alguns desses mediadores lipídicos, eles são pró-inflamatórios, e a lipoxina, por exemplo, ela age na ação, ela age na resolução da inflamação. E aí, naturalmente, a gente já produz lipoxina, independentemente de comer ômega 3 ou não, tá? De tomar ômega 3 ou não. Mas ele ainda descobriu depois que depois de tomar ômega 3, ou de ingerir ômega 3, a gente tem a produção de resolvinas, protectinas e maresinas. Então, são esses lipídios que vão atuar na resolução da inflamação, certo? Esses 4 são os que a gente conhece hoje em dia. Existem subtipos, mas os que a gente conhece hoje em dia, porque o Serhan descobriu, são esses 4, certo? Bom, a gente usa aspirina, só para vocês saberem, né? A gente usa aspirina porque ela potencializa o efeito do ômega 3. Então, quando a gente tem a produção de X lipídios, né, com ômega 3, quando a gente coloca a aspirina, a gente vai ter 10x, né? Então, pelo menos em estudos, assim, em animal, a gente vê isso claramente. Em estudos na periodontia, em humanos, a gente ainda não viu grande diferença com e sem a aspirina, tá? Mas, basicamente, o que a gente quer é que a nossa célula produza uma série de lipídios especializados. Então, a partir de ômega 3 e aspirina, a gente vai ter uma resolução natural da inflamação com moléculas que as nossas próprias células vão produzir, certo? Bom, eu vou começar a falar um pouco dos estudos clínicos agora, tá? Então, esses estudos clínicos, né, com imunomoduladores e ômega 3 e aspirina, principalmente, que é o que eu vou falar agora, eles se baseiam no conhecimento que a gente já tem, que pacientes com doenças muito extensas, muito severas, não respondem bem à terapia periodontal convencional, né, ao padrão ouro, que é a raspagem. Então, o que a gente faz quando o paciente tem periodontite? A gente faz a instrumentação subgengival. Pode ser a raspagem e aplanamento,
radicular, pode ser debridamento periodontal, debridamento ultrassônico, tem várias modalidades diferentes, cada uma tem as suas características e indicações, né? Mas é basicamente isso, a gente tem que desorganizar o biofilme subgengival, remover cálculo e deixar aquela região, aquele microambiente compatível com a formação de um biofilme que seja associado à saúde, certo? Só que a gente também sabe que pacientes que têm a doença mais avançada não respondem bem ao tratamento convencional, eles não atingem a meta clínica para o tratamento, né? Em vários estudos clínicos randomizados, a gente vê isso repetidamente. Esses pacientes com muita doença precisam de mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o que a gente chama de terapia adjunta, certo? Ou terapias adjuvantes ou coadjuvantes. Então, a gente tem algo a mais para esses pacientes. O que a gente sabe que, assim, funciona muito bem para pessoas sem diabetes e também com diabetes, né? É a combinação de amoxicilina e metronidazol. Então, os estudos da ONG, principalmente, eles mostraram que essa combinação de antibióticos é muito eficaz para melhorar a periodontite, tanto em pacientes sem diabetes, como no estudo da Tamires e depois da Tamashiro, que mostraram que em pacientes com diabetes esse tratamento também foi eficaz. E isso é maravilhoso, né? E assim, a ideia de fazer outra pesquisa, né, por exemplo, com ômega 3, não é anular o que veio antes, né? Porque a ciência não é assim. Mas a ideia é a gente procurar alternativas. Por quê? Supondo que um dia, por exemplo, o paciente não possa, o nosso paciente, né, o paciente que eu recebi no meu consultório, não possa tomar antibiótico por um motivo A, B ou C. Ele tem alergia, ele não tolera, ele já tomou esses antibióticos há 6 meses e para ele não resolveu, né? O que a gente precisa fazer? A gente tem que ter outras terapias, a gente tem que pensar em outras possibilidades, certo? Ou também, tem alguma, né? A gente teve uma pandemia agora, né? Há pouco tempo, e aí a gente tem falta de algum medicamento, porque durante pandemias essas coisas acontecem. A gente tem que ter o quê? Possibilidades, né? E aí a ciência trabalha assim, pensando em outras possibilidades, certo? E aqui, então, foi quando a gente pensou em associar o uso do ômega 3 e aspirina para tratar pacientes com periodontite e diabetes. Então, o paciente com periodontite, o paciente com diabetes, eles têm um problema muito grande para fazer a resolução da inflamação. O paciente que tem as duas doenças, né, tem mais ainda. Então, uma terapia que haja exatamente nessa fase de reparo é muito legal para um paciente assim. Essa foi a nossa proposta, tá? Então, nós fizemos um estudo clínico randomizado. O que é isso, né? Quando a gente quer testar uma terapia, a gente tem que seguir uma metodologia muito certinha, muito fechada, para a gente ter respostas confiáveis. E isso é o estudo clínico randomizado, que a gente segue normas, etc., para a gente resolver, tá? Para a gente concluir. Certo? Então, aqui no nosso estudo, nós fizemos 3 grupos de tratamento. Um grupo de pacientes, eram 25 pacientes por grupo, tá? Um grupo de pacientes recebeu o tratamento mecânico, mais o placebo. O grupo teste 1 recebeu o primeiro tratamento mecânico, debridamento periodontal, mais ômega 3 e aspirina por 2 meses. E o outro grupo, o grupo teste 2, ele primeiro recebeu ômega 3 e aspirina por 2 meses e depois ele fez o tratamento convencional, né? Depois ele fez a raspagem, tá? E o que a gente viu, né? Então, nossa variável primária, o nosso parâmetro mais importante era quantos pacientes atingiam o endpoint clínico do tratamento, quantos pacientes atingiam a meta do tratamento periodontal. A meta que a gente coloca, de acordo com os artigos da UNG, até da professora Magda, e principalmente esse último artigo, eu recomendo bastante que vocês leiam, que é um artigo super interessante que fala de qual é o objetivo do tratamento periodontal, né? Esse Feres et al. 2020. Mas qual é a meta do tratamento? É que o paciente, ao final do acompanhamento, ele tenha até 4 bolsas periodontais com 5 milímetros ou mais.
Ou seja, no máximo, o nosso paciente pode ter 4 bolsas. Se ele tiver mais do que isso, ele não está atingindo a meta do tratamento, certo? Quando ele atinge essas 4 bolsas, a gente sabe, pelos estudos da professora Magda, que ele vai ter uma estabilidade periodontal maior, né? E até essas 4 bolsas, elas tendem a ficar estáveis, ou a gente tende até a ter melhora nesse quadro do paciente, diminuindo a necessidade de terapias futuras, né? Terapias cirúrgicas, enfim. Bom, esse era o nosso objetivo. E aí a gente viu que nos 2 grupos que os pacientes usaram ômega 3 e aspirina, a gente teve porcentagens maiores de pacientes atingindo essa meta clínica do que no grupo controle. Ou seja, funcionou, tá? Ômega 3 e aspirina foi melhor do que só fazer raspagem, certo? A gente viu também como estavam os níveis de hemoglobina glicada dos pacientes. A hemoglobina glicada é o principal parâmetro para saber se o paciente tem ou não tem diabetes e como está o controle do diabetes do paciente. Então, a gente avaliou a glicemia do paciente, a hemoglobina glicada do paciente no início e no final do estudo para os 3 grupos. A gente viu que para os 3 grupos teve uma redução da hemoglobina glicada, o que é super legal, né? Porque a gente consegue ver que tratar a periodontite é muito importante. Até no grupo que só recebeu a raspagem e o placebo, melhorou. Então, respondendo, né? Melhorar o diabetes, melhora a pério? Olha, provavelmente, porque melhorar a periodontite melhora o diabetes. E como a gente tem uma via de mão dupla, a gente tem que trabalhar para melhorar as 2 doenças, certo? Mas no grupo teste 1, que foi o que fez a raspagem e depois usou ômega 3 aspirina, a gente teve uma redução ainda maior. No começo do estudo, esse grupo tinha uma média de 8,4% de hemoglobina glicada. No final, esse número foi para 7,63%. Essa é uma redução de 0,51%. Aí você pode falar assim, ai, mas não é pouco, né? 0,51, será que não é pouco? Na verdade, isso começa a ser bastante significativo, né? Na medicina, eles falam que a partir de 0,5, você tem uma redução real de risco de complicações do diabetes e de morte. Então, aqui a gente já começa a entrar em uma situação assim que realmente o tratamento fez diferença, não só para pério, mas fez diferença para o diabetes, tá? É bem interessante pensar nisso, né? Além desse risco diminuído, né, de comorbidades, de problemas decorrentes do diabetes, esse também é um valor que é conseguido com uma terapia adjunta à metformina. Então, é assim, na pério, o tratamento padrão ouro é a raspagem, e quando o paciente não tem um resultado bom com a raspagem, a gente associa uma terapia adjunta, como eu acabei de mostrar para vocês. No diabetes, quando o paciente, né, o tratamento padrão ouro, geralmente é a metformina. E quando o paciente não tem um resultado satisfatório, eles também usam uma terapia adjunta, que é um outro medicamento. E aí, com a terapia adjunta, é isso que os médicos conseguem a mais, 0,5%. E então, é como se a terapia periodontal com ômega 3 aspirina substituísse um medicamento para controlar o diabetes, tá? Esse estudo que a gente fez, gente, é um estudo com 75 pacientes, né? Não sugiro que a gente pegue esse protocolo, né, e coloque para ser usado para a população do mundo inteiro, de jeito nenhum, tá? Esse é um estudo. A gente não pode dizer que a gente tem, assim, uma evidência absoluta e nenhum padrão que a gente deve seguir baseado em um estudo só, né? A gente precisa de vários estudos com grandes populações, com acompanhamentos mais longos, e até em pacientes com diabetes, a gente precisa ver vários desfechos. A gente não pode olhar só para pério, a gente não pode olhar só para a hemoglobina glicada, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Aí sim a gente toma decisões, assim, realmente baseadas em evidência, né? E aí sim, isso poderia vir a ser um tratamento interessante, por exemplo, do ponto de vista de saúde pública, né? Que é um tratamento simples, é um tratamento barato, e, assim, que vai fazer bem para o paciente, aparentemente, né? Outra coisa que... Oi, Giovana, pode falar. Temos umas perguntinhas aqui da Elaine.
Ela perguntou: é verdade que 2 colheres de sopa de semente de chia atinge a quantidade de ômega 3 diária? Eu não sei quanto tem 2 colheres de chia. Eu não sei mesmo. Eu acho que é melhor perguntar isso para uma nutricionista, viu? Eu não sei. Eu sei que para, de novo, né? Assim, a gente precisa do ômega 3, mas o ideal seria a gente usar de origem animal. Para a gente atingir os níveis, né, adequados com base no ômega 3 de origem vegetal, a gente precisa consumir muito mais, cerca de 5 vezes mais, tá? Para a gente conseguir o mesmo nível. Ela até perguntou, no caso desses ômega 3 em cápsulas, se eles são confiáveis. Depende muito da marca, né? Porque vai variar a concentração dos ácidos graxos. Então, a gente precisa daquele EPA e do DHA, pelo menos 900 miligramas por dia. Então, isso você precisa ver no rótulo de cada marca. Geralmente, os que são, assim, que têm uma concentração maior, são os que são mais caros, né? Então, a gente tem que olhar isso com cuidado antes de comprar, tá? Mas a ideia seria consumir pelo menos 900 miligramas por dia para fazer tratamento, né? Para fazer prevenção, porque o ômega 3, ele também tem sido estudado como uma forma de prevenir algumas doenças na medicina. Prevenção de, por exemplo, problemas do sistema nervoso central, né? Ele tem sido usado também para prevenção, aí a dosagem é menor. Tá. A Verônica pediu aqui, ela falou: fala um pouco sobre o que vocês fizeram para garantir o padrão de qualidade, a segurança e a confiabilidade desta pesquisa. Da pesquisa? Ah, então, Verônica, é assim, a gente tem uma série de normas que a gente segue, né, quando faz estudos clínicos randomizados. Essas normas, elas chamam Consort Statement, e esse Consort Statement ainda tem depois uma reformulação que chama Spirit, que, assim, é um pouquinho até mais restrita, né, e a gente segue essas normas para a gente fazer o estudo. Por exemplo, a pessoa que faz as medidas do paciente, então a pessoa que vai fazer o periograma, não pode saber em qual grupo de tratamento aquele paciente está, que é o que a gente chama de cegamento. Então, a pessoa que faz as medidas não sabe o que está acontecendo com aquele paciente. Outra forma de cegamento é que o paciente, ele toma placebo, e o placebo, ele é igual ao medicamento. Então, o paciente não sabe se ele está tomando medicamento ou se ele está tomando placebo. E aí, ele também tem um cegamento. Então, a gente fala que o estudo é duplo cego. Então, esse estudo que a gente fez é um estudo duplo cego, né? Que mais? A gente tem também uma forma de calibrar a pessoa que faz a medida, para que ela repita a medida sempre da mesma forma. E aí, o ideal é que a gente tenha pessoas, assim, poucas pessoas ou uma pessoa só fazendo todas as medidas. Nesse estudo que eu mostrei para vocês, só uma pesquisadora fez todas as medidas, que é a Cássia. E a Cássia, ela estava calibrada, então a gente tem uma confiança de que ela sempre mediu do mesmo jeito. Entendeu? O que mais? Tudo que a gente faz é muito calculado, seguindo regras assim bem certinhas. É muito legal porque até a forma como a gente depois escreve o artigo e reporta os resultados é padronizada, para não restar dúvida para quem for ler da confiabilidade daqueles dados. Ah, perfeito. Então, o pessoal aqui está elogiando bastante Ah, que a bom! explicação, estão gostando Que bom, bastante. que ótimo. Então, tá bom. Eu vou só terminar essa parte aqui, daí a gente já pode até fazer outras perguntas, se vocês quiserem, a gente bate um papo, tá? Aqui, uma outra coisa que a gente fez foi avaliar a presença de citocinas no fluido gengival. Então, para fazer isso, a gente usa esse papelzinho que chama Perio Paper, e a gente insere ali na bolsa, né, ou no suco gengival, vem um fluido, e a gente armazena no Eppendorf, deixa guardadinho, né? E aí a gente vê quantas citocinas a gente tem naquele fluido, certo? A gente avaliou para esse estudo 9 citocinas, um painel de 9 citocinas. Eu vou mostrar para vocês aqui as
três principais que chamaram mais a nossa atenção, né? A primeira delas é a interleucina 1 beta. A interleucina 1 beta é muito comum em periodontite. Eu acho que é a citocina assim que mais aparece em periodontite. Então, ela é assim clássica. Ela aparece em várias doenças sistêmicas crônicas, né? Aparece muito em diabetes. Aparece, o que eu estou falando que aparece, né? É que as células que estão envolvidas na cascata inflamatória sintetizam muito essa citocina para sinalizar que o processo inflamatório está acontecendo, tá? Então, a concentração dessa citocina fica muito alta nessas doenças. E a gente viu que no grupo teste 1, essa citocina teve uma redução bem consistente, ela reduziu em 3 meses e depois em 6 meses de novo. E é legal aqui a gente vê até, olha, que até no grupo controle teve uma redução dessa citocina. Então, fazer o tratamento realmente é importante para a gente reduzir a sinalização de inflamação, né? A interleucina 6 é uma outra citocina super importante para quem tem diabetes, porque ela é um marcador para complicações do diabetes e para morte. Quanto maior o nível de interleucina 6 o paciente tem no sangue, maior a chance dele ter complicações e morte, né? O paciente com diabetes. E a gente sabe que o que tem no fluido gengival e o que tem na saliva também é o que está no sangue, né? As coisas que estão no sangue é que vão passar para o fluido e para a saliva. Então, é uma forma da gente monitorar também esse paciente. E aí, olha só, no grupo teste 1, que é o que está no meio, a gente teve uma redução significativa em 3 em 6 meses desse marcador. Então, a gente começa a desconfiar que, bom, talvez realmente esse paciente comece a ter uma redução maior de ter um risco de complicação do diabetes. Lembra? Isso está junto com aquele achado da hemoglobina glicada. No grupo teste 1, ele teve uma redução significativa da hemoglobina glicada, que também é compatível com redução de risco de comorbidade e morte, né? Complicação e morte. Então, isso casa, né? Esses dois achados, eles vão juntos. E a interleucina 8 também é muito interessante, porque ela está relacionada a neutrófilos, né? Os neutrófilos são a primeira linha de defesa celular que nós temos no periodonto. Então, quando a gente tem uma redução da sinalização de neutrófilos, a gente sabe que a inflamação está começando a cessar, né? E ali no grupo também, teste 1, a gente teve uma redução mais significativa desses neutrófilos. Essa cascata, desde o início, foi sendo interrompida. Certo? Desculpa, tá aqui. Certo? Bom, em conclusão, tá? O que a gente viu é que realmente esse tratamento com ômega 3 e aspirina trouxe benefício para os pacientes que a gente tratou, tá? Foi importante tanto clinicamente do ponto de vista periodontal, quanto do ponto de vista metabólico, imunológico. Os pacientes tiveram vários benefícios desse tratamento, certo? E aí, como a Giovana falou no começo, né? Esse estudo, ele foi muito legal, porque, assim, gente, deu muito trabalho, né? A Giovana até falou quais foram, antes da gente conversar hoje, ela falou quais foram os principais desafios. Eu fiquei pensando, o principal desafio, primeiro, né, de fazer pesquisa no Brasil, é conseguir o dinheiro para fazer a pesquisa. E aí a gente conseguiu o fomento da FAPESP, que é a Fundação do Estado de São Paulo, que financia pesquisa aqui no nosso estado. Então, a FAPESP financiou o estado, financiou a pesquisa. Depois, o governo americano, o NIH, financiou uma outra parte da pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Então, isso é assim, uma barreira vencida. A outra é que é muito difícil, né, fazer um estudo com tantos pacientes em um período tão curto de tempo. Esse foi o estudo que eu fiz durante o doutorado. Então, na verdade, a parte clínica toda eu tinha 2 anos para fazer, porque depois eu ia, né, para os Estados Unidos para fazer o doutorado sanduíche. Então, eu tive que fazer tudo muito rápido. E eu nunca teria conseguido fazer nada disso se eu não tivesse trabalhado com pessoas tão incríveis que me ajudaram muito nesse estudo, em outras coisas da vida também, né? Mas nesse estudo, a Naira e a Cássia, elas trabalharam muito junto comigo no dia a dia do atendimento aos pacientes e a gente conseguiu realmente fazer um estudo grande em um tempo curto, né?
Bom, e aí esse estudo ele ganhou um prêmio no ano passado, mas eu vejo que isso é resultado realmente de um trabalho assim árduo de muitas pessoas, né? Muitas pessoas se envolveram com isso. E aí ele teve um reconhecimento legal. Também a FAPESP fez uma entrevista com a gente, né? Escreveu uma matéria, essa matéria foi publicada em mais de 30 sites de notícia, né, do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos. Então, foi muito legal ver esse retorno. A Academia Americana convidou a gente para gravar um podcast também sobre esse estudo, então, se vocês quiserem ouvir, tem lá. E tem um vídeo também que a FAPESP fez a respeito desse estudo, tá lá no canal da agência FAPESP, tem eu lá atuando, né, atriz para esse vídeo, certo? Uma outra análise que a gente fez desses pacientes foi sobre qualidade de vida. Qualidade de vida é algo assim super importante para a gente pensar em tratamentos se manterem bons a médio e longo prazo, né? A gente tem que fazer o tratamento pensando sim na parte, né, que é clínica, imunológica, etc. Só que como é que o paciente vai sentir esse tratamento? Ali que a gente mede, né, como o paciente sente o tratamento, é o que a gente mede qualidade de vida, certo? Então, na odontologia, existe um questionário que a gente usa, que é chamado de ORIP. O ORIP 14 são 14 perguntas relacionadas à qualidade de vida que o paciente responde. E nesse estudo, a gente viu coisas bem interessantes, fazendo análise desses dados, né? Primeiro, que para todos os tratamentos que foram feitos, a gente teve uma melhora em qualidade de vida, para todos eles. Então, não importa que o paciente fizesse, a qualidade de vida dele melhorava. Isso é muito legal, né? A gente pensar que o tratamento periodontal tem essa capacidade realmente de poder mudar a vida de alguém, né? E aí, quando a gente analisa cada um dos domínios desse teste, a gente vê que teve muita mudança aqui em desconforto psicológico, então, questões relacionadas à tristeza, à estética do paciente e também a inabilidade física, que o paciente tinha dificuldade para falar, para sorrir, né? O paciente, em geral, né, como um todo, os pacientes do estudo perceberam que isso melhorou depois do tratamento periodontal, tá? Independente do tratamento. Isso é muito legal, porque o paciente consegue ter uma vida melhor, consegue conversar com as pessoas, socializar. E um paciente que se cuida melhor, né, e que socializa mais, tende a ter o diabetes mais controlado. Isso também é um dado importante dos estudos de diabetes. As pessoas que têm uma qualidade de vida melhor e têm uma rede de apoio social, têm convívio social, né, conseguem ter um bom convívio com outras pessoas, tendem a ter um controle do diabetes melhor. Certo? Então, a gente viu, sim, que tratamento periodontal ajuda a melhorar a qualidade de vida. A gente também viu, não mostrei para vocês, mas que o ômega 3 e aspirina, esse tratamento com ômega 3 e aspirina, teve uma melhora ainda maior nos scores do ORIP. Então, o paciente, ele percebia que a vida dele melhorava ainda mais quando ele estava no grupo de ômega 3 e aspirina. Por quê? Provavelmente porque o resultado do tratamento foi melhor. Então, o paciente percebia, né, clinicamente e traduzia isso como melhora em qualidade de vida, certo? Futuramente, qual é a nossa ideia, né? Então, o que a gente quer? Bom, agora não, já faz algum tempo, né, que o professor Van Dijk e o professor Serra, eles têm as moléculas, né, os lipídios especializados, eles sintetizaram esses lipídios, então eles fazem diversos testes em animais e agora, recentemente, começaram a fazer em humanos também, tá? Para a gente fazer o tratamento das doenças. Então, ao invés do paciente tomar o ômega 3 e aí lá no final dessa cadeia ter a síntese dos lipídios, a ideia é que a gente já possa usar esses lipídios direto para tratar a doença, né? Aí eles têm feito muitas pesquisas a respeito disso. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, mesmo usando o lipídio no final, por exemplo, a resolvina, né? A resolvina é um desses lipídios. Quando você usa a resolvina, você estimula a sua célula a produzir
mais resolvina, mais maresina, mais lipoxina. Então, você acaba, além daquela partícula que você está usando, daquela molécula que você está usando diretamente, você ainda tem um efeito indireto, porque o organismo tende a produzir mais lipídios a partir dele. Esse é um estudo recente do Emanuel, um grande amigo meu. Ele também ficou no Foresight na mesma época que eu fiquei, né, em 2018, e ele fez esse estudo muito bonito enquanto eu estava lá. Então, eu vi esse estudo sendo desenvolvido, né, e aí vi a publicação linda que ele fez. O Emanuel testou se a maresina e a resolvina poderiam promover a regeneração em células-tronco do ligamento periodontal. Tá? Então, ele viu células ali de humanos, né, do ligamento periodontal, e ele testou várias condições inflamatórias para essas células e viu o que a resolvina e a maresina poderiam fazer nessas células, né? Então, resumindo para vocês, tá? Ele viu aqui, por exemplo, quando ele testou vários marcadores, né? E ele via que quando ele colocava a maresina em combinação com a resolvina, principalmente, né? Ele tinha uma melhora da condição dessas células, tá? Para diferentes marcações, certo? Mesmo em condições inflamatórias, que é quando ele coloca, por exemplo, essas células com aquela interleucina 1 beta, que eu falei para vocês, né? Que é uma citocina pró-inflamatória, ou quando ele colocava uma outra citocina, que é o TNF-alfa, ele tinha um resgate da atividade dessas células. É como se ele realmente regenerasse o poder dessas células, né? Então, isso foi muito legal. E é a ideia do Emanuel, né? De que, assim, é a ideia do Emanuel, é a ideia de todo mundo, né? De o que eu posso usar para regenerar o periodonto? O que eu posso usar para, de fato, conseguir regenerar o tecido de suporte periodontal? Então, talvez, no futuro, a gente tenha estudos a respeito do uso da maresina e da resolvina para reparo e também regeneração do ligamento periodontal. Na UNG, nós estamos fazendo um estudo, atualmente ele já está em andamento, tá? Que está combinando a imunomodulação com antibióticos sistêmicos. Porque, como eu falei, a ideia não é anular uma coisa nem outra. A gente já viu que o ômega 3 e a aspirina funcionaram bem. Será que se a gente combinar tudo isso com os antibióticos, isso não vai ser ainda melhor? Porque aí a gente vai cobrir dos dois lados, né? A gente vai controlar a microbiota e a gente vai melhorar a resposta do hospedeiro, certo? Então, a ideia é essa. Vamos tentar reduzir bastante patógeno e melhorar bastante a resposta do hospedeiro, combinando. Não sei se vai dar certo, a gente acha que sim, mas a gente está fazendo um estudo grande para ver isso, né? Então, é um estudo multicêntrico, da UNG, junto com a Unital, professor Emanuel Rovai, a USP de Ribeirão Preto, com o professor Michel Messora, e a Unicamp, com o professor Renato Casarim. Nós estamos fazendo, então, um estudo grande, a gente pretende tratar 200 pacientes, né? Como eu falei, a gente sempre tem que tentar ampliar a evidência, tendo mais pacientes, olhando para mais desfechos, certo? A FAPESP também concedeu o apoio para essa pesquisa, né? E essa é a pesquisa, essa grande pesquisa vai ser a dissertação da Gabi, da Ingrid e a tese da Lina, tá? Então, elas são as alunas da UNG que estão diretamente envolvidas com esse projeto, certo? Como considerações finais, então, gente, para a gente guardar, né, que a modulação do hospedeiro é uma abordagem promissora. O uso de ômega 3 tem demonstrado bons resultados no tratamento da periodontite, só que também, olha, a gente precisa de mais estudos clínicos aleatorizados, eles têm que têm que ser realizados para a gente construir evidência, né? A gente sempre tem que apoiar as nossas decisões clínicas em evidência, e quanto mais robusta for essa evidência, melhor, certo? Eu queria agradecer aqui todos da UNG, nós temos um grupo de pós-graduação, né, de professores, os alunos de mestrado e doutorado, nós fazemos muitas coisas juntos, então é muito legal poder trabalhar em um grupo assim, então eu queria agradecer a todos, agradecer aos alunos que trabalham junto comigo, os alunos de mestrado, de doutorado e agora de iniciação científica, né? A gente quer ter cada vez mais pessoas trabalhando junto com a gente nesses projetos, porque a ideia é que a gente continue
trabalhando nessa linha, tá bom? Muito obrigada, gente. Ah, nós que agradecemos. Foi ótimo ter a sua participação aqui com a gente na Liga. Creio que todo mundo absorveu bastante conteúdo, vai colocar algumas coisas em práticas do que você falou. Ainda temos algumas perguntinhas aqui no Tá chat. joia. A Elaine perguntou: o que fazer para prevenção da periodontite? A prevenção da periodontite, Elaine, ela a gente faz como? Prevenindo a gengivite, tá? A gente precisa da gengivite para desenvolver a periodontite. Então, quando a gente tem aquela condição que ainda é reversível, que é só em gengiva, é que a gente tem condições de prevenir a destruição do tecido de suporte periodontal. Então, é prevenindo a gengivite. Como a gente previne a gengivite? Controlando o fator etiológico, né, da doença, que é o biofilme. Então, parece assim que é brincadeira, mas é simples, é só a gente controlar o biofilme, tá? Então, são medidas realmente simples, mas que são muito efetivas, né? Qual é o problema, o grande problema? É realmente, alguém falou, o brasileiro não vai ao dentista, só vai quando tem um problema. A gente precisa ir ao dentista para prevenir e não para tratar as consequências de uma doença. Sim. O ômega 3, ele pode ser considerado uma prevenção para periodontite? Não, não pode ser considerado uma prevenção, porque aí a gente entra nessa história do fator etiológico. O fator etiológico da doença é o biofilme. A única forma de prevenir a doença é controlando o fator etiológico dessa doença, que é o biofilme. Então, o ômega 3, talvez ele ajude. A gente ainda não tem estudos só sobre o ômega 3. O que a gente tem na literatura é um estudo, eu acho que é da Europa, mas não lembro de que país, em que eles mudaram a dieta dos pacientes com gengivite. E aí, os pacientes que tinham uma dieta bem saudável, que também tinha ômega 3, e era bem saudável, e pacientes que tinham uma dieta ocidental comum, né? Que é o que a gente sempre come. Quem mudou a dieta e começou a ter uma dieta mais saudável, tinha menos gengivite. Então, previne, de alguma forma, desenvolver periodontite, né? A gente tem uma dieta saudável. Ah, perfeito. E deixa eu ver. Eu acho que você chegou a comentar que era por conta da restrição, né, dos pacientes que participaram da pesquisa, mas quais são os desafios atuais que vocês encontram para implementar esse tipo de protocolo hoje em dia, esse protocolo de O tratamento? protocolo, né? Então, eu acredito que, assim, o grande desafio, de fato, seja a robustez da evidência. Então, é uma questão mais científica. A gente ter muitos, não só um estudo, né? Porque é um estudo com 75 pacientes dentro da odontologia, isso até é um número grande, né? Mas a gente precisa de mais estudos, a gente quer que esse estudo seja feito também lá, sei lá, em outro país, com outro grupo, entendeu? Que mais pessoas façam esse tipo de estudo, porque aí a gente vai juntando as peças. E aí a gente fala, então tá, então funciona nessa dosagem, né, com esse tipo de paciente por tanto tempo, entendeu? É isso que a gente precisa. Na ciência, a gente tem que construir a evidência, e aí a evidência se constrói com bons estudos sendo feitos, né, sobre esse tema, tá? Bom, doutor, acho que é isso, o pessoal aí te enchendo de elogios, adoraram a Que lindos! explicação. Obrigada, gente. Adoraram muito a explicação. Depois acho que você vai conseguir ver os comentários lá, que eu acho que a live vai ficar Eu vou salva. olhar. E a Obrigada. gente agradece muito a sua participação. Foi um prazer para a gente ter você aqui. A Liga como um todo, né? Todos os participantes da Liga da diretoria agradecem a sua disposição. Creio Eu que que aí todo agradeço. mundo tirou muitos ensinamentos dessa live. Espero que coloquem em prática algumas coisinhas que vocês aprenderam aqui, prevenção, procure um dentista regularmente. E é Uhum. isso. Muito Tá obrigada pela ótimo. sua Eu que participação. agradeço. Foi um prazer para mim. Eu estou sempre aqui. Quando vocês quiserem, eu volto.
Tá, obrigadinha. Boa Um beijo, noite, gente. pessoal. Obrigada. Boa noite, doutora.